João é o capítulo 4, versos 1 a 6 apenas. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Amém? A gente conhece esse texto por causa da mulher de Samaria, mulher samaritana. Vocês viram que eu nem cheguei nela ainda, né? Porque antes da conversa de Jesus com aquela mulher, a gente tem que chegar em Samaria. Esse é o objetivo desta mensagem de hoje. E antes de chegar em Samaria, conforme o texto, é interessante analisar de onde Jesus partiu. Jesus estava na Judéia. E lá ele batizava, segundo o texto, mais discípulos que João Batista. Ele e os seus, ou a sua comitiva de discípulos. Nós podemos dizer, olha, é um ministério, um trabalho frutífero, bem sucedido, não? Talvez do ponto de vista da liderança de uma igreja, ou qualquer que sejam as respectivas funções, a gente talvez usaria esse adjetivo, né? Bem sucedido. Mas ainda assim, Jesus decide que é hora de ir embora. Como alguém já disse, Jesus é muito esquisito. Talvez uma palavra mais amena, muito diferente. As coisas estão dando certo, a gente está fazendo a coisa de uma maneira onde multidões, e se tem uma coisa que liderança gosta, e ainda mais liderança religiosa, é multidão. Toda liderança gosta de multidão. Multidão dá uma sensação de que aquilo que você fala, propõe, faz, promove, de que há uma autenticação externa. Se eu tenho tantos seguidores, é porque eu estou fazendo a coisa bem feita, não? Legal. Se estão gostando. E Jesus estava rodeado de gente, num ministério frutífero, ainda assim decide que é hora de ir embora. Sai da Judéia, o sul está aqui, né? Da Judéia para o norte, para a Galiléia. Eram basicamente assim se compreende o que era a Palestina, não no que se compreende hoje, mas no que se compreendia nos tempos bíblicos. Palestina, Judéia, Samaria, Galiléia. E mesmo não sendo isso muito comum, conversões, multidões, até mais que isso, Jesus vencendo debates, né? Aqueles debates com os fariseus, e uma sensação de vitória, considerando que os fariseus se calavam
após determinadas palavras incisivas de Jesus. Tudo dominado, tudo sob controle. Mas é interessante perceber, e nós precisamos observar esses passos de Jesus. Esses detalhes na vida de Jesus. Às vezes que Jesus escapa, se retira da multidão. Parece tão diferente, às vezes, de nós, né? Jesus não se media por essa régua do senso comum, talvez essa nem é a melhor expressão, mas algo assim, da normalidade, da rotina das pessoas. Em João capítulo 2, nós vemos que muitas pessoas estavam crendo em Cristo. Alguém pode ler aí? João 2, 24. Apenas o verso 24, no capítulo 2 de João. Isso mesmo, está falando exatamente dessas pessoas que estavam crendo, conforme o versículo 24, 23. Estando ele em Jerusalém, que é na Judéia, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Estavam crendo em Cristo por causa de muitos sinais que ele estava fazendo. Mas Jesus não se confiava a eles porque ele sabia o que estava em seus corações. Certamente, essa é uma das razões pela qual ele se retira constantemente daquele frenesi, daquele movimento, daquela euforia, daquela paixão toda, daquela vontade de chegar perto, de receber algo, de ter algo, de ganhar algo. Eles creram no seu nome, ou acreditaram, sim, esse sujeito tem características messiânicas, mas Jesus não acreditava neles. Da mesma forma como Jesus não confiava nos fariseus, ele não confiava naquelas pessoas. Porque Jesus tinha uma missão. E a missão de Jesus não significa batizar mais pessoas que João Batista. A missão de Jesus não significa o maior número de pessoas possíveis que são realmente fiéis no quesito andar junto, participar, chegar junto, curtir. A gente às vezes fica com a sensação de que as poucas adesões àquilo que a gente fala, publica, trabalha, promove, institui, de que isso talvez seja um sinal de fracasso, de que realmente você fracassou. Mas Jesus não dá a mínima para isso. De que talvez todo aquele grupo, toda aquela circunstância, toda aquela situação, todo aquele movimento, de que aquilo não é a minha missão. Tem uma coisa de foco, de eu sei em quem tenho crido, eu sei para o que vim. E qual é a missão de Jesus? Vamos ver. Ele sai da Judéia, do sul, rumo à Galiléia, no norte. Mas Samaria está no meio. Nenhum judeu passava dentro de Samaria.
Eles imaginavam que seriam contaminados com pecadores que viviam lá. Portanto, eles sempre passariam do lado leste, cortando uma volta. É quando a Bíblia menciona que alguém passou pela Pérea. É quando alguém passava ao redor, passava do lado de lá do Jordão. Você tem a Judéia, você tem aqui no meio Samaria, você tem Galiléia, e você tem o Jordão aqui, o rio. E você atravessa o Jordão, passa do lado de lá para chegar lá, na Galiléia. Era como se fosse nos tempos modernos, né, um anel viário, um caminho que rodeava Samaria completamente. Na consciência dos judeus, rodeava de maneira segura e tranquila. Mas repare que no verso 4 diz que era necessário atravessar no meio, atravessar Samaria. Jesus não queria passar no anel viário. Interessante isso. Por quê? Porque a missão que Jesus recebera do Espírito Santo incluía os samaritanos. Sabe, irmãos, até bem pouco tempo atrás, era um pouco difícil explicar a antipatia exagerada, mais que isso, o ódio ou o desprezo, uma série de adjetivos que caracterizavam o sentimento dos judeus pelos samaritanos, e era recíproco e vice-versa. Os samaritanos também não tinham nenhum interesse em ter os judeus por perto. Hoje já não é tão mais difícil, é só falar de política e o indivíduo ele começa a entender assim, não, eu sei. Se o sujeito tem um lado, você fala que é do outro lado, e aqueles que são mais envolvidos, né, com a paixão, ele consegue compreender mais ou menos. Né? Que horror isso. Principalmente da parte dos crentes. Porque aqui nós estamos ouvindo Jesus, que ele não tinha nenhum compromisso com aquela antipatia, que tinha raízes históricas, mas no fundo, aquilo se estabelecia de forma gratuita. Aquilo é mantido de maneira assim, simplesmente porque eu decidi não gostar. Eu não quero, não gosto, não vou. E pronto. E daí a pouco o sujeito nem percebe que acorda odiando. E tem gente que vai até mais além. Né? Imagina os discípulos de Jesus. Jesus dizendo, nós vamos para Galiléia, nós vamos passar em Samaria. Eu não sei, eu fico tentando assim representar a cada um daqueles homens que estavam próximos de Jesus, às vezes sozinho, eu fico tentando imaginar a face, a reação, o olhar deles para Jesus, entre eles e etc. Eu fico tentando imaginar em algumas circunstâncias, talvez mais fortes, em circunstâncias mais fortes que essa, mas eu fico tentando. Mas passar por Samaria? Bom, tem que somar a isso a ideia de que Jesus está tirando os seus discípulos de um ministério bem-sucedido.
Jesus está tirando os seus discípulos de um ministério, de um ambiente, de uma multidão enorme. E não só hoje, mas sempre. Repito o que eu já disse anteriormente. Multidão enorme é a autenticação da verdade que eu proponho. É claro que isso é uma grande mentira. Mas o sujeito tem essa sensação. Jesus tira os seus discípulos de um ministério bem-sucedido. E agora Jesus está lançando os seus discípulos, porque está citando aí o lugar, Sicar, nas profundezas de Samaria, onde nenhum judeu respeitável e, entre aspas, justo, nenhum judeu de bem, entraria. Olha, eu acho bom, gente, como cristãos ou interessados, a gente, ou mesmo como não cristãos, isso é uma questão de vida e morte, isso é uma questão de salvação e perdição. A gente ter um pouco mais de atenção naquilo que nós chamamos de cristologia, no estudo sobre Jesus. E uma das coisas que nós vamos ver sempre, contextualizando aqui com a situação, Jesus não se cansa das saídas do anel viário. Ele sempre. Eu acho importante a gente aplicar isso para as nossas vidas. Você já percebeu o quanto Jesus segue por lugares desconhecidos e pouco confortáveis? E isso faz muito sentido para todos nós aqui nessa noite, porque é muito provável, espero que não, que um ou outro aqui, hoje, agora, jamais seguiria Jesus. Eu não vou. Eu não sei, que loucura é essa? Tem o anel viário, tem eu não sei, o cinto, né? Que passa do lado de lá. Para quê? Para que a gente tem que entrar aqui? Ninguém entra aqui. Judeu nenhum que se preza. E o que é pior, nós precisamos saber disso, nós precisamos conhecer melhor Jesus. Jesus nos leva a lugares onde tínhamos a certeza que Ele nos livraria de lá. Tem muita gente que segue a Jesus, ou quer seguir a Jesus exatamente para que Jesus os livre de caminhos onde Jesus insiste em voltar, em passar, em entrar. Ou você acha que Jesus vai mesmo te levar para lugares onde os seus sonhos vão ser realizados? Não, isso não é Jesus. Tem igrejas ou denominações inteiras, grupos inteiros religiosos tentando fazer uma adequação de igreja com consumo. E o que o povo gosta de consumir? O que atrai? O que mexe, levanta, faz o indivíduo se sentir bem e com vontade de voltar e com vontade de pagar ou contribuir ou ofertar? Você precisa tocar nos sonhos das pessoas. As pessoas não vão querer tirar férias para prestar um serviço voluntário. As pessoas vão querer tirar férias em um paraíso, em Cancún ou na Europa. A gente pode tocar no assunto e fazer de uma igreja apenas um ambiente de consumo gospel ou espiritual.
tudo nesse mundo está tão voltado para o consumo e esse vício que às vezes afeta o indivíduo e o faz voltar e voltar e voltar e voltar, por que não a igreja? Por que não dizer, não, Jesus vai te dar exatamente todas as coisas que as leis ou as circunstâncias ou o material não pode promover? Não é legal? Você participa, você paga um pouquinho e ele realiza os seus sonhos. E de repente você vê Jesus dizendo, não, nós não vamos para onde os seus sonhos apontam. Nós vamos sair do anel viário e entrar em Samaria. Mas eu briguei tanto com os samaritanos, com parentes que gostam de samaritanos, com a causa samaritana, eu acho aquilo tudo imundo, um horror, eu acho que a gente não deveria pisar naquele território, quanto muito menos comer, pedir para entrar nos seus lares, como a gente vê isso nos evangelhos. Jesus separando duplas e duplas entrando, batendo na porta, sentando, comendo. Eu não consigo imaginar isso. Como eu vou mudar toda a minha perspectiva, o meu sentimento, as minhas ideias, as minhas paixões, todo um histórico, tem toda uma luta, tem toda uma cor, tem toda uma relação minha com a minha tradição, com as minhas origens, e agora eu vou entrar, eu não vou. Olha, a gente precisa assumir a realidade de que em muitas circunstâncias, dizendo para Deus, Senhor, eu não vou. E de que você pode ouvir dele nada mais do que, foi muito bom ter você até aqui. Isso acontece muito. Jesus nos leva para esses lugares, essas pessoas, e Ele nos leva para esses lugares pela mesma razão pela qual Ele está indo. Não é para te provocar. Não é para te testar. Não é para simplesmente dizer, eu vou aplicar uma série de testes para fazê-lo agir ou ir exatamente para os lugares que ele odeia. Lidar com as pessoas, com as causas que ele detesta. Não é isso não. Ele nos leva para lá porque ele está indo para lá. E por que ele está indo para lá? Para levar água para os sedentos. Essa é a missão de Jesus. E aí no verso 6, o último verso lido, estava ali a fonte de Jacó. Olha isso, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Cansado da viagem, Jesus se assentou junto à fonte. Todos nós nos cansamos, né? Nos cansamos da viagem, nos cansamos do trabalho, nos cansamos de determinados projetos que ao longo da vida talvez a gente tenha pensado, eu acho que eu errei. Escolhi a coisa errada.
estou tão cansado de tudo isso, e às vezes tão cansado também para recomeçar. Tem gente que se cansa ou que acha que se cansa do cônjuge, do estilo familiar que já leva um tempo. E cuidado com isso, isso é uma grande mentira e um grande engano e ilusão. Mas tem gente que cansaço é inevitável, até Jesus se cansa. Se cansa e se desgasta. Mesmo no cumprimento da missão, fazendo a coisa certa. Mesmo fazendo aquilo que foi dado pelo Espírito Santo. Há cansaço. As críticas, às vezes. O fracasso. Até o sucesso cansa, é claro que cansa. O sucesso tem fardos pesadíssimos. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto à fonte. Sentou-se para descansar. Mas aqui eu termino exatamente por onde eu vou começar na próxima ocasião. Jesus se assentou ali, junto à fonte, não apenas para descansar, mas também para receber alguém que estava muito cansado ou cansada. Quando você estiver com sede insaciável, ou uma sede que persiste apesar de tudo, vá para o poço para se encontrar com o Salvador. Ele está lá. E ele sabe bem o que é sede. Ele sabe bem o que é cansaço. Ele estava com sede e cansado. Mas jamais se esqueça, ele também sabe tudo sobre a água da vida. Amém? Vamos orar. Bendito Deus. Nós estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Nós estamos aqui para que o teu nome cresça, para que o Senhor cresça. Que essa mensagem seja poderosa para a transformação de vidas de cada um de nós, Senhor. Que a gente aprenda, sim, aprenda não só para sermos informados, mas que aplicações profundas se estabeleçam dentro de nós. Que em cada culto, seja no individual, em casa, no quarto, sozinho, seja com os nossos irmãos, com a comunidade da fé. Que cada um entenda e receba isso como a presença diante do Senhor, como que no Santo dos Santos. Diante do Senhor, ouvindo o Senhor, com paciência, confronto, informação, transformação para as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém.